Fala pessoal, eu sou Eduardo Moreira e este é mais um vídeo para o meu blog pessoal. Nem tudo neste mundo é perfeito e com o Asus Zenfone 3 não é diferente. Esse é um smartphone que eu aprovei no review lá no targethd.net. Se você não viu o review desse dispositivo, é só conferir lá no blog. Mas tem algumas coisas neste belíssimo dispositivo de tecnologia que poderiam ser melhores. O objetivo deste vídeo não é necessariamente criticar um smartphone que é bom, que é muito bom, que é bom mesmo, bom pra caramba, mas sim colocar questões pontuais onde sempre podemos melhorar. Afinal de contas, as empresas, os fabricantes, as assessorias precisam ter ciência da opinião ou do feedback daqueles que testam os produtos, então é meu dever, minha obrigação e minha função mostrar quais foram os pontos onde o Asus Zenfone 3 poderia ser um pouquinho melhor. Então, confira esse vídeo para saber quais são essas impressões de feedback de ombudsman. Não, ombudsman é quem está dentro da empresa. Eu não estou dentro da Asus, não sou contratado pela Asus, então o meu feedback sobre os pontos onde o Asus Zenfone 3 poderia ser um pouquinho melhor. Muito bem, pontos onde o Zenfone 3 poderia ser melhor. Eu sei que é difícil achar, eu não vou chamar de problemas, vou achar pontos de melhora nesse dispositivo, mas existe. A gente sempre pode melhorar e progredir na vida e é isso que vamos fazer neste vídeo. O primeiro ponto onde o Asus Zenfone 3 poderia ser um pouco melhor é nesse aqui. É justamente este calombo da discórdia, esse salto, este bumper do sensor de câmera. Tudo bem, a gente sabe que é uma escolha difícil. Você tem que escolher entre a baixa espessura do smartphone, que é muito elogiada por mim no review do Target HD, e ter um calombo no sensor de câmera. É um sensor de 16 megapixels, com 6 elementos, com várias tecnologias. É um ótimo sensor de câmera da Sony, é um sensor Sony IMX298, um ótimo sensor. Só que este calombo, ele é estranho. Isso aqui poderia ser uma coisa só, poderia estar no mesmo nível do dispositivo. Seria lindo se isso acontecesse, mas infelizmente não aconteceu. Não culpamos a Asus por isso, muito pelo contrário, mas é um ponto onde o Zenfone 3 poderia ser melhor, até porque dá pânico toda vez que eu coloco o smartphone assim e deixo. Me dá pânico, porque sempre fica com aquela impressão que vai riscar, principalmente se eu fizer isto aqui. Tudo bem, eu estou usando uma superfície plana, isso aqui é uma pedra, não vai riscar com tanta facilidade. Mas sempre fica aquela impressão de que esta lente vai riscar. A Asus disse em contato com a imprensa que este vidro que está aqui no sensor traseiro é um vidro de safira. E a safira é um dos materiais mais resistentes do mundo. Não sou eu que vou testar a resistência e a dureza da safira. Mas eu sei de gente que tá muito doida de pegar uma pedra ou uma lixadeira ou qualquer coisa para testar a resistência da safira. Que fique bem claro, se você fizer isso com o sensor do seu Zenfone 3, é claro que ele vai riscar. Porque ele não foi projetado para os trolls, ele foi projetado para pessoas normais. Então, em teoria, deixar o smartphone aqui e depois pegar ele para utilizar, não vai riscar com tanta facilidade essa lente, ou esse vidro do sensor traseiro do smartphone. É claro, você tem que dar um uso normal para isso daqui e não um uso de troll. De qualquer forma, este calombinho aqui poderia ter sido evitado. Não sei porquê. Sei lá, quantos milímetros a menos tem aqui? Não faço ideia. De qualquer forma, foi uma escolha da Asus, né? Outro ponto que poderia ser melhor, mas na verdade não tinha como ser melhor, porque é uma escolha de design da empresa, é o seguinte: esse smartphone ele tem vidro na parte frontal e na parte traseira. Esse vidro da parte traseira dá um ar premium, muito mais premium do que o plástico traseiro do Zenfone 2. Eu reconheço isso, eu entendo isso, porém, meu conselho de amigo para você que vai comprar um Zenfone 3 é: não coloca isso em cima do sofá da sua casa. Não coloque esse smartphone em cima do sofá, porque as chances dele escorregar são enormes. Este vidro traseiro aqui é muito escorregadio. Em diferentes tipos de tecido,
em cima do sofá, em cima do meu puff que eu tenho na sala de casa, em cima de várias superfícies, eu vi esse smartphone escorregando com muita facilidade. Agora, na parte traseira, temos o bonito vidro que deixa o smartphone muito bonito, muito elegante, mas isso aqui escorrega pra caramba. A boa notícia é que este vidro traseiro aqui, ele não deixa marcas de dedo com muita facilidade. Que passou um paninho leve, o smartphone fica como novo. Isso eu acho muito positivo, tanto no vidro traseiro quanto no vidro frontal. Mas que isso aqui escorrega e dá um medo, olha, isso dá. Então, recomendação para os amiguinhos que vão comprar o Asus Zenfone 3. Cuidado na hora de deixar em cima do sofá, cuidado na hora de deixar em cima da poltrona, cuidado na hora de deixar no puff ou em superfícies escorregadias, porque ele vai escorregar e vai escorregar bonito. Você não quer ver esse smartphone no chão, vai por mim. Terceiro ponto que deixa a desejar nesse smartphone é o seu slot híbrido. Ele poderia ser melhor, aliás, o ideal é que tivéssemos um slot dedicado para o cartão microSD, mas isso não acontece, até por uma questão de economia e economia de design. O Asus Zenfone 3 possui um slot híbrido. Num slot você pode inserir um cartão microSIM e no segundo slot um cartão nanoSIM ou um chip microSD. O grande problema é que você tem que fazer uma escolha de Sofia. Ou você usa um cartão microSIM e um cartão microSD para expandir a capacidade de armazenamento, ou você usa um cartão microSIM e um outro cartão nanoSIM e não expande o armazenamento do dispositivo. A boa notícia é que a gente tem 64 GB de armazenamento nesse smartphone, o que para a maioria das pessoas é mais do que suficiente para armazenar dados, fotos, vídeos, aplicativos, enfim, tudo que você deseja. A má notícia é que você fica preso a essa escolha, que não é só a Asus que está fazendo, outros fabricantes estão oferecendo esses chips, esses slots, essas bandejas híbridas para SIM cards e para microSD, de novo, por uma questão de economia de espaço e até economia de dinheiro, porque fica caro, pelo visto, fica caro inserir um slot microSD dedicado nos smartphones. Então, este é outro ponto que poderia ser melhor. Por fim, o desempenho em alguns jogos deixaram a desejar. Não é de hoje que, por exemplo, o jogo Iron Man 3 não é compatível com os smartphones da Asus, nem com o Zenfone, nem com o Zenfone 2, que contavam com processadores da Intel, e o mesmo se repete com o Zenfone 3 com um processador Qualcomm. Porém, em alguns jogos, como por exemplo o Dead Trigger 2, a gente percebe um pouco de arrasto nos gráficos. Isso particularmente me incomodou um pouco. O Real Racing 3 rodou muito bem, mas o Dead Trigger 2 deixa um pouquinho a desejar nesse aspecto. Eu vou rodar um pouquinho do jogo para vocês, só para vocês terem uma ideia do que eu quero dizer, e aí vocês podem tirar as próprias conclusões, até porque minha opinião não é unânime. Ela é unânime para mim, né? Mas as pessoas que estão assistindo esse vídeo podem ter uma outra impressão. Não compromete a jogabilidade, mas deixa um certo desconforto em alguns momentos quando vai rodar alguns frames ou algumas ações do jogo. Muito bem.
Esse foi uma breve demonstração de como rodam alguns jogos. Isso não foi em todos os jogos que aconteceu. Eu percebi mais no Dead Trigger 2, que é um jogo de gráficos pesados e ainda assim rodou com algumas limitações. Curiosamente, Real Racing 3 e Asphalt 8, que teoricamente são jogos mais pesados, tiveram uma execução plena. Enfim, não são pontos de crítica, são pontos onde o Asus Zenfone 3 poderia ser melhor. Ele é um excelente smartphone, tanto que eu aprovei ele no review do TargetHD.net, mas não existe o dispositivo de tecnologia perfeito e não seria esse que não teria algumas coisas que sempre pode melhorar, assim como tudo na vida da gente. Sempre podemos melhorar, sempre podemos fazer um pouco melhor para o bem comum. Nem sei por que eu falei isso, mas enfim. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, senão eu vou falar mais bobagem. Para o review completo do Asus Zenfone 3 e para acompanhar a cobertura completa do lançamento desse smartphone que aconteceu no dia 25 de outubro em São Paulo, você pode acessar o targethd.net, siga os canais do blog nas redes sociais. Eu sou Eduardo Moreira, se você quiser me seguir no Twitter, é só acessar o @Eduardo Moreira, tudo junto. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.